Nosso Pai Celestial, rogamos agora que recebas glória da nossa reunião. Agradecemos-te pela oportunidade. Abençoa a tua palavra à medida que ela é apresentada a cada noite. Abençoa teu povo enquanto a ouve. E que o grande Espírito Santo se apodere da palavra que cai no coração e faça com que ela se manifeste. Que literalmente centenas de pessoas por toda a região aqui sejam salvas. Que centenas dos que estão sofrendo, prostrados nas sombras da morte, vejam uma grande luz irromper e sejam curados, e teu grande nome seja honrado. É por isso que estamos aqui, Senhor. Não é para nossa honra, mas para honrar a Jesus Cristo entre nós, pois pedimos em seu nome. Amém. Agora, enquanto abrem sua Bíblia um momento, e cada noite agora só falarei por 20 a 30 minutos. Tenho feito isso nas últimas semanas, e só falar por uns minutinhos, e então formaremos a fila de oração. Oraremos pelos enfermos, ou seja, como o Espírito Santo dirigir. E quantos irão, vocês que estão aqui pela primeira vez esta noite, e todos vocês juntos, orarão pelo encontro. Vocês farão isso? Não estamos aqui só, estamos aqui porque estamos tentando ajudar. Irmãos, creio que com o Senhor nos ajudando, teremos um grande encontro para honrar nosso Senhor e Salvador. Cremos que Ele virá muito em breve. Se Ele não estiver aqui esta noite, estarei esperando por Ele pela manhã. Se Ele não estiver aqui amanhã à noite, estarei aqui querendo o Senhor. E então, se Ele não estiver aqui, esperarei por Ele amanhã à noite. E então, se Ele não estiver aqui, esperarei por Ele na noite seguinte. Eu quero. Estou esperando por Ele faz 33 anos agora, grande parte da minha vida, e não estou desanimado. Estou esperando dia após dia e hora após hora que Ele apareça. Agora, ao abrirmos a Bíblia no livro de São Lucas, no capítulo 24, começando com o versículo 13, fiquemos de pé em honra à palavra enquanto lemos. São Lucas 24, começando com o versículo 13. Agora, se alguns de vocês estão com suas Bíblias, alguns gostam de anotar o texto do ministro sobre o qual ele fala. E agora, quero que ouçam bem. Acompanhem-me, se puderem, enquanto lemos. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, cujo nome era Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam caminhando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Perdoe-me. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Agora, os principais sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais, de madrugada, foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não ouviram. Então disse, e ele lhes disse:
Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava todas as Escrituras. E chegaram à aldeia onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, ele o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós os nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora se levantaram e foram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como lhes fora conhecido pelo partir do pão. Inclinemos a cabeça. Senhor Jesus, rogamos que te dês a conhecer a nós da mesma forma esta noite, enquanto esperamos em Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar-se. Como tema disso, gostaria de usar estas palavras. Quando seus olhos se abriram, então o conheceram. Agora, estamos falando, naturalmente, da ressurreição, que é crida entre todos os crentes cristãos hoje. É a esperança da igreja. Se Cristo não ressuscitou, então estamos perdidos. E o cristianismo está baseado na ressurreição. Portanto, não substituição. Ressurreição. Por exemplo, esta chave de hotel aqui, se eu a deixar cair no chão e disser: bem, eu a deixei cair, vou colocar outra igual aqui. Isso não é ressurreição, é substituição. Estão vendo? Ressurreição é levantar o mesmo que caiu. E Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E cremos nisso de todo o coração. E cremos na história da Bíblia. E notem, nesta primeira manhã de Páscoa, Jesus estava vivo entre eles, vindo dos mortos. Que lindo! Como estou tão feliz esta noite em enfatizar isso com um amém, que creio que Ele ainda está vivo entre nós. Na primavera do glorioso Evangelho de Cristo, eu creio que Ele ainda está vivo. Creio que isso tem sido sim. Essa foi a primavera da ressurreição, também da vida do homem. O homem sempre temeu a morte, não tinha certeza de que voltaria depois de morrer. Mas vendo-o morrer no Calvário, então ressuscitar e estar com eles, caminhando entre eles neste dia glorioso, depois das angústias e tristezas e tal, pelas quais eles passaram, e aquelas horas escuras de vê-lo crucificado e cuspido e zombado, e tudo pelo que ele passou naqueles 3 anos e meio, e aquelas horas finais de escuridão que o fizeram aqueles fariseus, eles o odiavam de qualquer modo e estavam se regozijando porque achavam que tinham acabado com aquilo, e eis que ele aparece entre eles. Ora, que dia! Eu não gostaria de ter feito uma viagem com Cleopas e os demais a caminho de Emaús? Eu gostaria de ter caminhado com eles, e é possível. Estou feliz por viver hoje, por ainda conseguir fazer o mesmo, andar com ele hoje tal como andaram então. A indagação foi como é que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Mas o triste foi que alguns dos que o amavam não souberam. E esse, com certeza, é um retrato de hoje. Há muitas pessoas que o amam que ainda não percebem que ele está vivo. Eles é algum tipo de história que aprenderam em alguma escola. É algum livro de teologia, alguma ética, código de ética que estudaram em algum lugar. E Jesus é uma figura histórica para eles. E ainda assim, na história, eles o amam e não percebem que ele está vivo conosco, andando por aí conosco, como sempre andou. Ele está aqui como sempre esteve.
Agora, o motivo de não terem crido é porque a ressurreição foi muito incomum. Vejam, isso não tinha acontecido antes, então era incomum para eles crerem em algo assim. E o incomum é onde Deus está, estão vendo? O nascimento de Cristo foi incomum. A Virgem conceberá. Deus é sempre incomum. Ele faz coisas incomuns, mas é sempre de acordo com a sua palavra. Ele nunca faz nada fora da sua palavra, tão incomum, porque ele primeiro promete e então envia alguém para manifestar essa palavra, para torná-la real às pessoas. Quando vocês, pentecostais, no início, receberam o batismo do Espírito Santo, isso foi algo incomum. Todavia, Deus prometeu derramá-lo nos últimos dias e aqui está. Assim, não importava quão incomum fosse, era uma promessa de Deus que tinha de se manifestar, pois Deus prometeu. Agora, a ressurreição foi incomum para muitos dos seus, as pessoas que o amavam. Todavia, era uma palavra prometida, mas incomum demais para se crer. A cura divina hoje é tão incomum para as pessoas que elas não querem crer, e todavia é a palavra prometida. Isto que estamos vendo acontecer hoje é uma promessa de Deus, mas é tão incomum para a mente que nunca pensou nisso assim. E foi assim que a ressurreição foi para muitas pessoas que o amavam. Havia pessoas que o honravam e criam que ele era um profeta de Deus, e criam que ele era o Filho de Deus e tal. Mas mesmo assim, a ressurreição foi demais para eles crerem. Foi fenomenal demais. E ao se deparar com qualquer coisa que seja muito incomum, nos fenômenos assim, sempre verifique com uma palavra. E se a palavra o prometeu, então é só Deus surgindo em cena de novo. E é assim que toda promessa é. E é assim que deveriam ter visto então, pois Deus prometeu que o ressuscitaria ao terceiro dia. Davi disse: não deixarei a sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja corrupção. Jesus disse: destruí este corpo e o ressuscitarei em 3 dias. Vejam, era uma promessa. E foi um fenômeno muito incomum. E muitos que o amavam não conseguiram entender, pois foi espantoso para o mundo inteiro. Para um homem que tinha sido crucificado e uma espada atravessar o seu coração, ou uma lança, cada gota de sangue em seu corpo havia se esvaído na cruz, e o levaram, e o selaram num sepulcro, e rolaram uma pedra sobre ele. Foi preciso uma centúria de homens para manuseá-la. E então, selado com um selo romano, e então dizer: um anjo desceu e rompeu o selo e rolou a rocha, e aqui está ele vivo entre nós. Foi um tanto estranho. E hoje é o mesmo tipo de fenômeno. Quando as pessoas acham que ele morreu, que isso acabou 1900 anos atrás. E aqui está ele hoje, depois de 1900 anos, ainda entre nós, tanto quanto estava então, tão real quanto ele era então, fazendo as mesmas coisas que fez então. É fenomenal demais. As pessoas não conseguem entender. Vai além do raciocínio delas. Sim, quem pode explicar Deus? Ninguém pode explicar Deus. Ninguém pode interpretar Deus. Deus é o seu próprio intérprete. Deus fala a palavra e dizem: bem, você tem a interpretação errada. Deus faz acontecer. Essa é a interpretação. Não precisa de ninguém para interpretá-lo. Acabei de falar sobre isso numa cidade aqui perto. Deus disse: haja luz e houve luz. Não precisa de interpretação, houve luz. Deus disse: a Virgem conceberá, ela concebeu. Assunto encerrado. Assim, quando ele fala qualquer coisa, e então ele é o seu próprio intérprete, ele não precisa da nossa interpretação disso. A Bíblia disse que a Escritura não é de particular interpretação. É o próprio Deus fazendo a interpretação dela. Notem, muitos não viram isso porque não tinham examinado as Escrituras. Eles não tinham ouvido o que ele disse. Muitos hoje não ouviram a mensagem, não ouviram a Escritura e o que Cristo prometeu nestes últimos dias. É por isso que as pessoas estão na condição em que estão hoje e as igrejas estão todas enredadas entre si. Eles não têm notado o que a Escritura diz para este dia. Eles não perceberam que essas coisas tinham de ser feitas. É só o cumprimento da Escritura. Muitas pessoas o amam, muitas pessoas creem nele, todavia é fenomenal demais. Elas não conseguem entender. Quando se fala dele ser exatamente o mesmo que foi ontem, fazendo as mesmas coisas, elas afirmam que creem nisso, mas quando acontece, então não entendem.
Elas não conseguem crer. Notem, estavam falando dele quando ele apareceu. Agora, isso é bom. Notamos aqui na Escritura, disse, e enquanto falavam dele, enquanto falavam destas coisas, falando dele, tristes, quando viram que ele apareceu. E quando ele apareceu, ele lhes apareceu enquanto iam comentando sobre ele. É quando ele sempre aparece. É quando falamos dele. Sempre, ao longo da Escritura, é quando as pessoas falam sobre Deus que ele aparece. Agora estamos ocupados demais, falando sobre outras coisas. Acho que é por isso que muitas pessoas que o amam deixam de vê-lo. Estamos tão ocupados com nossos credos e denominações e negócios sobre igrejas e membros, e sobre conseguir mais membros e tal. Estamos ocupados demais para falar dele. Ele é a palavra. Estamos muito interessados no que algum credo, algum livro didático ou outra coisa diz. Quantos membros podemos admitir, votar para que entrem? Vamos admitir este, aquele, o outro. Devemos estar constantemente nos dedicando à palavra de Deus e à oração, estudando a palavra, mas estamos interessados demais em outra coisa. Essas pessoas estavam tristes, eles estavam conversando, algo grande havia acontecido, ele lhes tinha sido tirado, mas estavam falando dele, eis que ele apareceu, e quando apareceu, ele era um estranho para eles. Eles não entenderam. Primeiro, vemos que ele estava andando, enquanto caminhavam pela estrada para a pequena cidade de Emaús, a poucos quilômetros dali, a jornada de um sábado ou algo assim. Primeiro ele lhes revelou a escritura prometida de si mesmo para aquele dia. Agora, notem, quando Jesus entra em cena, se quisermos vê-lo e falar com ele depois da sua ressurreição, como eles fizeram, como eles o viram, a primeira coisa que ele lhes fez foi se revelar a eles pela Escritura. Amém. Isso foi para fazer o quê? Eles eram hebreus, eles criam na palavra e ele se revelou a palavra escrita de si mesmo, o que ele devia fazer para aquela era. Amém. Cada Deus em Gênesis, e então antes da fundação do mundo, ele a repartiu e falou e disse o que aconteceria do princípio até o fim. Sempre as igrejas deixam tudo isso confuso e saem, e o homem tem de injetar o que eles creem sobre isso, e este diz, bem, creio um pouco diferente, e faz algo para si, e este tem de fazer algo. Cada um tem uma torre, cidade ou algo que tem de construir, sempre tentando acrescentar algo ou fazer algo e dizer que nós fizemos isto. Oh, é assim que você fica confuso. Saiam de cena. Deixem Deus fazê-lo. Estão vendo? Aqui está a sua palavra, o que ele disse que faria. Cada era, ele envia um profeta lá com unção. A palavra do Senhor vem ao profeta sempre para vindicá-la na era. João Batista entrou em cena. Ele era o profeta para aquele tempo. Ele era a luz da era, pois o profeta Malaquias tinha falado que ele viria. Enviarei o meu mensageiro diante de mim. Isaías, 712 anos antes, disse, uma voz do que clamará no deserto, eis que eu, o que ele faria nos últimos dias para endireitar vereda no ermo. E todas estas coisas foram profetizadas a seu respeito. Quando entrou em cena, ele era o profeta para manifestar essa promessa. Jesus é a palavra, e a palavra sempre vem ao profeta. E lembrem-se, quando este profeta estava profetizando, endireitando a vereda, e então, quando a palavra estava na terra, a palavra entrou caminhando direto para a água e veio ao profeta. Amém! Quão perfeito! A palavra vem ao profeta. E ele era a palavra, pois no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós o vimos. Não se admira que ele tenha dito, convém que cumpramos toda a justiça. A palavra veio ao profeta na água para cumprir toda a justiça. E vemos então que ele se revelou a Cleopas e seu amigo aqui. Desconhece-se de nome a outra pessoa, mas foi Cleopas, sabemos, e ele se revelou a eles pela Escritura. Notem como ele disse.
Notem, eles o chamaram de profeta. Não sabes essas coisas? Jesus Nazareno, um profeta a quem Deus se manifestou. Estão vendo? O qual, diante de todo o povo e tal, ele foi chamado de profeta. Então, se tivessem reconhecido aquele de quem estavam falando de que era profeta, parecia que iriam ver aqui mesmo que o mesmo profeta pegou a palavra de novo e começou a revelá-la, sendo que ele era a palavra e estava revelando verbalmente a palavra que foi escrita dele. E ele começou por Moisés. Ele lhes explicou tudo o que os profetas tinham dito sobre si. Oh, que coisa! Como ele deu a conhecer aquela era. Nécios, tardos de coração, sabendo que Moisés e todos os profetas disseram que Cristo tinha de padecer e entrar na sua glória. Vejam, e para aquela era, isso é o que era para acontecer. Não sabem que ele deve fazer isso? Vejam, revelando a palavra escrita dele. É assim que Cristo sempre faz. Deus nunca muda seu programa. Da forma que ele faz da primeira vez é como ele faz todas as vezes. Ele tomou uma decisão no jardim do Éden quando o homem estava perdido de salvá-lo pelo sangue derramado. Esse é o único lugar em que ele se encontraria com o homem. Esse é o único lugar em que ele já se encontrou com o homem desde então. É sob o sangue derramado. Nós tentamos instruí-los, construímos torres, construímos cidades, construímos tudo mais, tentando unir as pessoas. Tentamos tomar a instrução e uni-las. Tentamos tomar o poder militar e uni-las. Tentamos denominações para uni-las. Tudo isso falhou. Deus tem um lugar que é sob o sangue. Essa é a única maneira. Sob o sangue ele se encontrará com o homem. E eles são irmãos nascidos pelo sangue. Espero não estar gritando com vocês aí com isso, mas parece que é um eco. Se estiver, conseguem me ouvir bem? Se der, levantem a mão. Muito bem. Agora, só para eu saber que vocês estão entendendo isto. Vocês devem. Notem agora, quando ele disse, mesmo assim falharam em conhecê-lo pela palavra escrita. Pensem nisso. Quando ele veio, esse revelou a eles pela palavra e mesmo assim falharam em ver. Se isso não é um retrato de hoje, não sei o que é. Ainda falhando quando a Escritura diz estas coisas. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, sobre os meus servos e servas derramarei do meu Espírito naquele dia. Farei aparecer prodígios em cima no céu, e fogo e fumaça e tal. Mesmo assim, eles não veem. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Estariam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. De tudo isso, eles têm falado, e a palavra pregada na plataforma. E mesmo assim, muitos que o amam não veem. Eles ainda tateiam na escuridão. Eles ainda falham em conhecê-lo pela palavra escrita. Eles frequentam seminários e saem e a interpretam mal e tudo mais e voltam com isso e não sabem no que crer. Crer, afinal. Um diz que é nesta direção e outro diz que é naquela direção. Assim, somente a palavra escrita. Jesus nunca lhes disse para irem a todo o mundo e ensinarem. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Muita diferença, tentar ensinar algo e pregar algo. Pregar é tornar manifesto. Teria de fazê-lo, demonstrar o poder do Espírito Santo. Estes sinais seguirão aos que crerem. Requer-se o Espírito Santo para manifestar essa palavra. Se é a verdade, a palavra, Deus manifestará. Se não for a verdade, Deus não terá nada a ver com isso. Pois Deus não se enreda com mentiras, vocês sabem disso. Pois Ele é Deus. Ora, o mesmo agora. Eles afirmavam que tinham crido e que eram seus discípulos, eles o amavam, eles criam, e ele estava bem ali com eles, interpretando a palavra, quem ele era, e mesmo assim, eles não conheceram. Pensem nisso. Eles não conheceram, e ele mesmo ali de pé, escrituras, e volta, e pega a escritura que estava escrita há centenas de anos a respeito dele, e dizendo como ele devia fazer e todas estas coisas assim, e divagavam e diziam, não me digas. Bem, quem diria? E ele falando, e mesmo assim não reconheceram.
Que retrato deste dia! A mesma coisa agora. Afirmam que creem que ele ressuscitou dos mortos, mas quando ele aparece para se mostrar, eles ainda não creem. Estão vendo? Todavia afirmam que creem nisso. Oh, sim, cremos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Que ele faça algo para mostrar que ressuscitou ao terceiro dia. Oh, não creio nisso. Estão vendo? Aí está, a mesma coisa. Notem, ele disse: nécios e tardos de coração para entender a promessa da Escritura para esta era. Nécios, disseram, oh, ele se foi, eles o crucificaram e entendemos que ele ressuscitou, mas oh, que coisa, é só uma história de mistério que alguém contou. Não soubemos nada sobre isso. Oh, eu lhe digo, é a coisa mais infeliz. Ele disse: nécios e tardos de coração para entender o que a Escritura disse para esta era. Amém. Aí está. Gostaria de poder anunciar isso ao Concílio Ecumênico. Sim, Senhor. Tardos de coração, sabendo que a Escritura diz estas coisas, mesmo assim não entendem. Aí está. Ele disse: nécios e tardos de coração para entender a Escritura que foi profetizada para esse dia, e bem como aconteceria. E eis que aconteceu. Cristo entrou na sua glória padecendo primeiro, estando morto, e morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Não, foi assim que a Escritura disse que ele devia fazer, ressuscitar ao terceiro dia. Ele disse: este é o terceiro dia desde que isto aconteceu. Disse: bem, é o que estou tentando lhes dizer, e mesmo assim não entenderam. Então ele disse: vocês são nécios e tardos de coração para entender tudo o que os profetas disseram. E a Escritura sendo dita acerca deste dia, e aconteceu aqui, bem diante de vocês, e vocês não sabem disso. Disseram: bem, o que tu sabes? Vejam, seus olhos estavam cegos. Você diz: poderia estar cego neste dia? Sim, Senhor. Estão tão cegos neste dia quanto então. Isso mesmo. A Bíblia não disse que seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes e sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela, o poder da ressurreição e da manifestação do Filho de Deus? A Bíblia disse que isso aconteceria, então tem de acontecer. Justo como ele disse, Isaías falou e disse: tendes olhos e não vedes, e ouvidos e não ouvires. O mesmo Deus disse a mesma Escritura. Notamos então, Paulo, a grande revelação que ele teve de Jesus Cristo, quem ele era, foi tão grande saber. Bem, foi tão grande que Deus colocou na Bíblia. Por isso lhe foi dado um espinho na carne para mantê-lo humilde, para que não se engrandecesse e se exaltasse. Deus o manteve humilde e pequeno para conseguir usá-lo em diversas partes do país, fazer para ele o que ele queria, porque ele teve a revelação de Jesus Cristo, de quem ele era. Então notem, esta é a coisa a fazer. A seguir, vemos, eles o convidaram a entrar. Ele chegou ao lugarzinho, uma pequena pousada, onde eles iam ficar. Já era tarde, e eles disseram: oh, vem e fica conosco. Ele fez como se estivesse de passagem. Oh, pensei nisso muitas vezes. Ele só está querendo que você o convide. Ele fez como se fosse passar por eles. Ele pode fazer como se fosse passar por você, irmã, na cadeira de rodas, ou o Senhor na maca. Ou você aí com um problema de coração que não conseguirá viver mais que um pouquinho. Essas pessoas talvez sejam aleijadas, poderiam ter um período de vida normal, mas alguém aí com problema de coração pode morrer antes do amanhecer. Pode morrer antes de amanhã. Ele pode agir como se fosse passar por você, mas só está querendo que você o convide a entrar. Está vendo? Você pode pensar: bem, ele curou fulano de tal o outro dia. Ele, no mês passado, eu sei, há 2 anos, eu vi. Sim, ele pode agir como se fosse passar por você, mas ele só está querendo que você o convide. Ele faz que vai passar. O que ele era então, ele é hoje. O que ele fez então, ele faz hoje. Ele disse isso. Note, você precisa fazer o mesmo. Você tem de convidá-lo a entrar. Foi então, e só então, que ele pôde se revelar. Ele não pôde fazê-lo pregando-lhes a palavra. Isso lhes passou despercebido. Ele andando lá, dizendo: bem, vocês deviam ter conhecido lá seus nécios, tardos de coração. A Bíblia disse estas coisas, que Cristo tinha de fazer estas coisas e tal. Caminhando por lá, bem, parecia que veriam quem era. Ele não veio, eles disse: eu sou ele. Se você encontra um sujeito que faz isso, então sabe que ele não é nada para começar, mas ele deixou o Espírito Santo revelar.
Ele nos disse. Ele disse ao fariseu, examinais as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Elas vos dizem quem eu sou. Eles deveriam saber disso. Assim, eles deveriam saber hoje que não é um monte de algazarra, ou agitação, ou alvoroço, ou muito barulho. É Jesus Cristo manifestado entre seu povo. Isso mesmo. A Escritura diz que sim. Notem, agora, e torna isso verdade quando Deus diz que sim. Vemos agora que a única maneira dele conseguir revelar é entrando em você. Ele pode, ele é a palavra, e a palavra em você. Então, o Espírito Santo revela Cristo através da palavra. Depois que ele entra em você, ele está em você. Você precisa aceitar a palavra dele. Diz, bem, minha igreja não crê nisso. Muito bem, você nunca entrará, está vendo? Quando você recusa a palavra, você o está recusando. Bem, minha igreja crê em fazer desta maneira. Mas a Bíblia diz para fazer desta maneira. Esta é a maneira. Aceite como está escrito ali. Não o que alguém acrescentou a ela, mas o que Deus disse a respeito. E então, ele poderá lhe revelar isso. Mas primeiro, ele tem de entrar em você. Então, e só assim ele pode revelar. Não fique aí olhando para ela e tentando entendê-la, como o fariseu disse. Eles ficaram lá, olharam para ele e disseram, este homem é Belzebu. Eles não conseguiam entender. Tiveram de dar um nome a isso. Disseram, este homem faz isso pelo espírito do diabo. Ele é um Belzebu, um adivinho. Ora, não tenho nada a ver com esse homem. Ele nasceu em pecado. Ele não tem nossos cartões de companheirismo. Ele não nos pertence. E, que coisa, eles nem sabemos onde ele estudou. Ele não tem instrução. Ora, bem, de onde veio este homem? Agora ele diz, o filho do homem que vai subir, desceu? Ele nasceu bem aqui, ele é louco. Se não comerdes a carne do filho do homem, não beberdes o seu sangue, ele é canibal. E ele fez isso só para fazê-los dizer essas coisas. Eles tinham de fazê-lo. E assim está o Espírito Santo hoje apresentando a sua palavra em manifestação para que os homens possam condenar, para que Deus possa executar seu juízo sobre a terra, como prometeu que faria. Ele endureceu o coração de Faraó. Aleluia! Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele é Deus. Seus sistemas de fazer as coisas, ele se mostra poderoso com a sua palavra para manifestá-la. Ele não tem de lhe contar tudo, você não tem de entender, você não pode entender Deus, você tem de aceitá-lo. Apenas convide-o a entrar e veja o que acontece. Agora, notamos de novo como ele se deu a conhecer a eles depois que ele entrou. Como ele fez isso? Ele lhes abriu os olhos para quem ele era. Quando entrou neles, então ele lhes abriu os olhos para ver. Agora, quando a palavra entra em você, quando você aceita a palavra de Deus e ela entra em você, então a promessa, dessa promessa que você aceitou, se manifesta. E então você sabe quem é. Pelo que ele fez, como ele se deu a conhecer a eles, porque ele fez as mesmas coisas que fez antes da sua crucificação. Então eles souberam que aquele era ele, porque ele havia ressuscitado dos mortos. Toda a pregação, todo o ensino e tudo mais que ele fez falhou. Mas quando ele se revelou, fazendo o mesmo que fez antes da sua crucificação, eles souberam que era ele. Abriu-lhes os olhos. Irmão, irmã, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, assim como ele fez com uma mulher junto ao poço. Vejam, ele nunca muda seu programa. Agora, esta pequena mulher junto ao poço, ela conhecia a promessa da Escritura para aquele dia. Notem, quando ele veio a pequena mulher junto ao poço, ele disse, em Sicar, disse, mulher, traze-me de beber. Ela disse, ora, não é costume vocês judeus pedirem isso a nós samaritanos. Ele disse, mas se conheceras com quem estás falando, tu me pedirias de beber. Bem, então ela pensou, sabe tudo, então vou questioná-lo um pouquinho. Ela disse, começou a interrogá-lo. Ele disse sem rodeios, vai buscar teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. Disse, isso mesmo, já tiveste 5 e aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Observe, rapidamente, o que isso fez? Entrou. Rapidamente, ela conheceu algo. Disse, Senhor, vejo que és profeta. Amém. Vejam, havia uma semente ali para ganhar vida.
Havia um interruptor ali que acenderia a luz. Para aqueles fariseus era escuridão para começar, sem interruptor, sem baterias, sem nada mais. Mas para este homem, esta mulher, pequena prostituta, ela disse: Senhor! Por quê? Ela estava esperando a manifestação da palavra. Por 400 anos, desde Malaquias, eles não tiveram profetas. E aqui estava um homem que manifestou ser profeta. Rapidamente, ela soube que era algo. Ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Ela disse: sabemos que quando o Messias vier, será o que ele fará. Ele disse: eu o sou que falo contigo. Agora, ele podia se revelar. Ela já o havia recebido. Ele estava no interior agora. Vejam, ele podia se dar a conhecer. Foi assim que ele se deu a conhecer ao mundo, a mulher. Por quê? Ela creu na palavra prometida. E quando viu a palavra prometida manifestada... Agora, sabemos que em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu. E ela sabia que aquele Messias ia ser profeta. E o último profeta havia cessado muitos anos antes. Não tinha havido profetas. E aqui estava um. Que foi isso? Foi a próxima coisa na sequência. Essa era a palavra. O que ele fez? Ele revelou isso a ela, dizendo-lhe, revelando que ele era aquele profeta, revelando-lhe o que ela tinha feito. Oh, que coisa! Caso encerrado, ela deixou aquele cântaro e correu para a cidade e disse: vinde e vede um homem que me disse as coisas que tenho feito. Não é este o próprio Messias? Pará-la? Ora, não se conseguiria fazê-lo. Seria como tentar apagar um fogo em um dia ventoso e uma casa seca em chamas. Sim, Senhor, estava em chamas e ardendo. Deus tinha tocado no ponto. Ela viu algo. Ela sabia que era a verdade. A palavra se manifestou diante dela, bem como foi para os discípulos mais tarde. Vejam, quando ele estava tentando lhes mostrar a palavra, e então manifestou a palavra. E aqui ela conhecia a palavra, e quando a viu manifestada, causou isso. Certo dia, um homem chamado André havia observado João, ouvindo-o falar sobre um Messias vindouro. Pedro era seu irmão e não estava interessado. Eles tiveram um velho pai pio que os havia ensinado. Agora, filho, temos confiado em Deus para tudo de que precisamos. Nos dias em que não conseguíamos pagar nossas contas, nós orávamos: Deus, dá-nos uma boa pesca hoje. Nós saímos e Deus nos dava essa pesca. E quando tínhamos essa pesca, o que fazíamos? Voltávamos e louvávamos a Deus por isso e vendíamos nossos peixes. Temos confiado em Deus. Estou velho agora. Talvez não verei a vinda do Messias, mas observem, antes que ele venha, haverá muita manifestação falsa. E a Bíblia disse que haveria falsos cristos que se levantariam. Isso é verdade. O que isso estava fazendo? Tentando apagar a luz daquele verdadeiro que viria. Estão vendo? Temos muitas seitas, clãs e tudo mais se levantando, e os levam para o Canadá e os colocam num abrigo em algum lugar, em algum outro lugar, e desviam um grupo nessa direção e naquela direção, exatamente repetindo-se. O que isso está tentando fazer? O que isso está tentando fazer? Eles estão tentando apagar a luz da verdade. Agora notamos. Então, certo dia, Pedro saiu às margens para pescar e lavava suas redes. E Jesus chegou. De repente, assim que ele chegou à vista de onde Pedro estava, ele estava bem instruído sobre o que aquele Messias faria. Seu velho pai lhe disse, agora, Simão, a Escritura diz, lembre-se, você é judeu. O Senhor nos disse, se entre nós houver alguém que seja espiritual ou profeta, eu, o Senhor, falarei com ele. E se o que ele diz é a verdade manifestada, e o que ele diz constantemente acontece, então você sabe que ele tem a revelação divina da Escritura. Agora você conhecerá o Messias quando o ouvir. Assim, ele chegou bem diante de Jesus certo dia. Ele pensou, vou ver do que André estava falando. E assim que chegou a ele, ele disse, teu nome é Simão, e tu és filho de Jonas. Ponto final. Ponto final. Pois foi-lhe ensinado lá que ele seria profeta. Ele sabia disso. Houve outro pequeno erudito que esteve ensinando. Quando Filipe estava ali observando aquelas coisas ocorrerem, ele contornou a montanha bem rápido e alcançou outro homem chamado Natanael, que foi estudante da Bíblia, um estudioso.
Eles tinham estudado as Escrituras, pois sabiam que o tempo estava próximo. Eles estavam esperando que ele viesse. É para quem ele vem, para os que o estão esperando. E vemos hoje que ele não vem para os que não o estão esperando. Não existe isso de cura divina para os que não creem nela. Não existe isso de batismo do Espírito Santo para os que não creem nele. É só para os que creem. Isso mesmo. Só isso. Então vemos que aos que anseiam conhecer a verdade, Deus está obrigado a revelar a verdade. Ele fala a sua palavra, então vem e a cumpre, dá sua própria interpretação. Agora vemos que assim que aquela pequena mulher, ela disse, ela não conseguia entender como este homem estava dando uma de esperto com ela. Ela disse sobre dar de beber a ela, e disse, ou lhe trazer de beber, e tentando agir com esperteza, e sem se dar conta. Ora, ela começou a falar com ele e constatou, disse, sabemos que o Messias virá, e quando vier nos anunciará estas coisas. Ele disse, eu o sou que falo contigo. Então, seus olhos se abriram. Seus olhos se abriram. Por meio de quê? A promessa da Escritura. Seus olhos se abriram pela promessa da Escritura. Pedro sabia que seu pai lhe havia dito que aquele Messias seria profeta. E eis que João tinha contado, ou André lhe tinha contado sobre um profeta. João que estava lá profetizando e tal, dizendo que algo aconteceria. Assim, um dia ele foi lá, depois que Jesus veio, quando chegou em sua presença, ele disse, tu és Simão, tu és filho de Jonas. Que foi isso? Seus olhos se abriram. Ele soube. Filipe e Natanael estavam estudando a Escritura sobre sua vinda. Ele veio, disse, vem, vê quem encontrei. Jesus de Nazaré, filho de José. Oh, ele disse, nada de bom pode vir de Nazaré. Disse, vem e vê. E contornaram a montanha. Sem dúvida que se lembraram de muitas coisas que Jesus estava fazendo. O que ele disse a Simão, o que ele fez, estas coisas que ele fez. Assim que Filipe chegou em sua presença com Natanael, Jesus olhou para Natanael e disse, eis um israelita em quem não há dolo. Ele disse, Rabi, quando me conheceste? Ele disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da árvore. Seus olhos se abriram. Ele disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que foi isso? Ele viu a palavra prometida daquele dia revelada. Ouça, irmão, irmã, a palavra prometida pode ser prometida a você e você pode ver que é a hora disso. Mas quando Deus revela isso, interpreta isso, então é pecado rejeitá-la. Nunca faça isso. Deus abriu seus olhos, mostrando-lhe a palavra manifestada que ele havia prometido que aconteceria. Agora, ele sempre faz isso do mesmo jeito que ele faz. Ele nunca muda seu sistema ao fazê-lo. Não, por isso lembrem-se, sempre igual. Ele prometeu as Escrituras para cada era. E quando ele manifesta essa promessa das Escrituras para aquela era, as pessoas que têm os olhos abertos para vê-las são as que a recebem. Agora, irmão Branham, você diz, está ficando tarde agora. O que vai dizer agora? Qual é a promessa bíblica para esta era, para que possamos saber do que estamos falando? Para que estamos aqui esta noite? De que adianta? Estamos vivendo perto de algo? Nós de fato cremos nisso? Testificamos em vão? Dizemos que cremos que ele vem? Cremos em sua presença visível? Cremos que ele virá pela segunda vez ou estamos apenas nos fazendo enganar? Ou cremos mesmo nisso? Examinemos as Escrituras, então, e vejamos o que está prometido para este dia. Então dizemos, como a mulher junto ao poço, Filipe e os demais, podemos ver. Lembrem-se, Hebreus 13:8 disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está certo? Ele prometeu isso. Essa é a Escritura. São João 14:12 disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Estou formando uma base para algo. Agora, em Joel 2:28 e 2:28 e 30 e adiante, ele prometeu. Ele disse, o que a lagarta deixou, o pulgão comeu, e o que o pulgão deixou, o tal e tal comeu. Cada um desses insetos é o mesmo inseto, muda sua natureza. A lagarta é o pulgão e tal. Está em diferentes estágios da sua jornada.
por nada e está só comendo, comendo e comendo, e comeu aquela árvore de Deus até restar só o toco. Então aquela árvore viverá de novo? Mas parecia um caso sem esperança. Mas Deus disse: eu restituirei, diz o Senhor, todos os anos que os pulgões comeram, as lagartas, o que comeram, eu trarei de volta em seu poder. O que os luteranos deixaram, os metodistas comeram. O que os metodistas deixaram, os pentecostais comeram. O que os pentecostais deixaram, tal e tal comeu. E assim continuou. Um com isto, e um com isto, e um com isto, e um com isto, e um com isto, até que se desvaneceu em um monte de ismos. Sabemos que é verdade. Eu me encontro entre vocês e os amo. Mas lembrem-se, em Malaquias 4, não Malaquias 3 agora, Malaquias 4, Deus prometeu enviar a unção de novo e restaurar a fé dos filhos de volta aos pais. E é exatamente o que Deus prometeu, Joel. Como será feito? Vemos que Jesus disse em Lucas 17, 26 a 30, ele disse isso no 27, Lucas 17, ele disse, como aconteceu nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e não o conheceram até que Noé entrou. Assim será na vinda do Filho do Homem. Mas ele também disse como aconteceu nos dias de Ló. Já fizeram uma retrospectiva? Quisera que tivéssemos tempo para fazer uma retrospectiva e revelar isso. Veja em Gênesis, é o mesmo livro que Jesus estava lendo. É dele que ele estava falando, revelando. Volte lá, veja isto que ele disse. E os filhos dos homens, os filhos de Deus, tomaram para si as filhas dos homens, mulheres. A tradução original em hebraico diz que eram mulheres. Tomaram mulheres, vejam, para si. Olhem só hoje, olhem para o casar-se e dar-se em casamento e não perceberam até. Olhem aqui, olhem para a Inglaterra, esta grande vergonha. Olhem aqui nos Estados Unidos, olhem a prostituição, olhem tudo. É quase como o comediante disse a outra noite, que as mulheres estão usando roupas tão justas, tão imorais quando andam pela rua, que a próxima coisa que usarão será um spray. Elas não terão de usar roupas. É mais ou menos a verdade. Olhem como andam por aí. Quão imorais e sujas e imundas elas andam. Você vai, conta uma piada e elas se sentam entre homens e algo assim. E ele disse, a única maneira de distinguir, elas se vestem como homem e o homem se veste como mulher. Você mal, cortam o cabelo igual. A única maneira de distinguir um do outro é quando se conta uma piada suja. O homem fica corado, as mulheres não. Sim. E então as filhas de Sião andariam exaltadas nos últimos dias. Elas deixariam de seguir o Senhor. Não importa o que você lhes diga, você pode pregar e pregar e pregar. É como bater naquela parede ali. É uma densa escuridão sobre elas. Não há. Parece ser tão difícil encontrar um homem genuíno que seja homem e encontrar uma mulher que seja mesmo uma dama. Olhem para as ruas hoje e para nossas telas e seja onde for que estejam estes programas sem censura, fumando cigarro, xingando, agindo assim, vestindo-se como homem e tal. Jesus disse que essas coisas aconteceriam e estão aqui. Não precisam de revelação, já estão reveladas. Agora observem, ele disse, como aconteceu nos dias de Ló. Olhem para o cenário de Ló. Deus desceu, e 2 homens desceram a Sodoma e pregaram lá em Sodoma. Um homem ficou sentado lá com Abraão, a igreja eleita, tipo dos pentecostais chamados a sair hoje, não lá em Sodoma. Aqueles que vivem entre os pentecostais, e as mulheres que cortam o cabelo, e os homens que se comportam assim, e contam essas piadas sujas e agem assim, não são pentecostais. Estão apenas levando o nome pentecostal. Eles não são pentecostais. As mulheres pentecostais genuínas são damas. O homem pentecostal genuíno é homem. As escolas quase tendo de fechar por causa de jovens pervertidos, sendo pervertidos e tal na escola, homossexuais em todos os lugares. É doentio. Como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Lembrem-se, notem bem aí esse versículo 30. Quando o Filho do Homem se manifestar. Já notaram isso? Observem esse versículo 30. Quando o Filho do Homem se manifestar nos dias como foram antes de Sodoma, notem o que aconteceu em Sodoma. Este homem ficou atrás.
2 deles falaram com Ló para tirá-lo dali, e ele não fez milagres lá, apenas os cegou. Mas este aqui fez o milagre diante dos eleitos. Ele estava de costas para Sara, e ela estava na tenda atrás dele. Disse, onde está Sara, tua mulher? Disse, ela está na tenda, atrás de ti. Lembrem-se, ele a chamou de Sara, chamou-o de Abraão. No dia anterior, ele era Abrão e ela era Sarai, não Sara. E notem, ele disse, ela está na tenda, atrás de ti. Ele disse, visitar-te-ei. Que foi isso? Deus em carne. Visitar-te-ei de acordo com a promessa. E Sara riu e disse, estas coisas não podem ser assim. Ele disse, por que Sara riu, dizendo, estas coisas não podem ser? Disse a ela o que estava fazendo. Ele, sendo a palavra em carne humana, conhecia os segredos do coração dela e disse, tu riste. E quando ele se fez carne na terra, foi exatamente o que ele fez. E o que ele disse? Quando o Filho do Homem se manifestar nos últimos dias, como aconteceu nos dias de Sodoma, se os sodomitas estão por todo o país, o mundo inteiro está atrapalhado e arruinado, e vemos a igreja arruinada, então estará a hora do Filho do Homem se manifestar, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a promessa de Deus. Observem o que ele disse. Um pouco e o mundo não me verá mais. Todavia vós me vereis, porque estarei convosco e em vós me vereis, o crente. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, um pouco e o mundo não me verá mais. Não pode vê-lo, os olhos estão cegos. Mas quando você vê o Filho do Homem manifestado, a palavra é de volta em carne humana. Um homem que comeu a carne de uma vitela, bebeu o leite de uma vaca, comeu bolos feitos num forno e foi chamado Elohim. Amém. Um homem com roupa empoeirada. Deus manifestado em carne. Lá estava ele na terra, manifestado em carne, e disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem estiver se revelando nos últimos dias, o mundo estará na condição de Sodoma. E aqui está. Irmão, irmã, senhoras e senhores, seja o que você for, esta é a hora. E a interpretação pertence a Deus. Que Deus abra nossos olhos cegos para uma promessa da Escritura, para sabermos que estamos vivendo nos últimos dias. Amém. Inclinemos a cabeça. Pai Celestial, tanto poderia ser dito, isso é suficiente, vou parar. Senhor Deus, que fez a promessa, entra em cena, Senhor, revela-a. Nossa carne não presta, nossa carne é fraca e é pobre, Senhor. Não é que haja alguém digno. Não somos dignos, Senhor, mas Tu prometeste e a hora está aqui. A palavra está diante de nós. Desce e caminha conosco, Senhor, esta noite e faz algo igual a quando estavas lá no passado na terra, 2000 anos atrás, para que esta igreja saiba esta noite que Tu vives para sempre, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e prometeste que as obras que fizeste se repetiriam. O Filho do Homem se revelaria nos últimos dias, como foi em Sodoma. Senhor, Tu nunca mencionaste isso sobre Ló, sobre Noé. Tu nunca mencionaste que seria revelado no tempo de Noé, mas disseste, como aconteceu em Sodoma, quando o Filho do Homem se manifestar. Oh, pode, Senhor, que os leitores da Bíblia aqui esta noite vejam a verdade. Que vejam que Malaquias 4, que esta unção deve vir e restaurar aquela fé que os pais outrora viram, a revelação de Deus em Cristo. Agora que eles possam ver a revelação de Deus em seres humanos, Cristo manifestado na carne da sua igreja, caminhando entre nós. Concede, Senhor, as promessas que fizeste e as promessas que cumprirás. E eu me entrego com a palavra, com a igreja, com todos a Ti agora, em nome de Jesus Cristo. De cabeça inclinada, haveria alguns aqui, antes de fazermos a fila de oração, que diriam, Irmão Branham, eu não sou cristão, eu quero ser salvo. Ore por mim, por favor, Irmão Branham.
Levante a mão, eu o farei. Se você está aqui e não é cristão, Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe, jovem. Deus o abençoe, Senhor. Isso é bom. Apenas Deus a abençoe, Senhora. Deus a abençoe, Senhora. Deus o abençoe. Isso mesmo. Deus o abençoe aí atrás, Senhor. Deus o abençoe. Isso é bom. Alguém mais? Levante a mão, diga, não sou cristão. Deus o abençoe. Eu o vi lá atrás, jovem. Deus o abençoe aí atrás. E bem aqui no canto, sim. Deus os abençoe. Não sou cristão, irmão Branham, mas creio que o irmão está dizendo a verdade. Creio que é a verdade. Creio que a promessa diz isso. Li e vejo que a promessa prometeu isso. Nunca vi, mas eu creio. Deus a abençoe, jovem. Mais algum? Quando você levanta o braço, isso faz algo com você. Claro que faz. Dá-lhe a sensação de que fez algo certo. Não há uma pessoa que levante a mão. Eu os vejo lá no fundo. Sim. Não há uma pessoa que levante a mão que não... Deus os abençoe. Vejo vocês aí de novo. E vocês aqui. Sim. Que coisa. Isso é bom. Lembre-se, se eu não conseguir ver sua mão, Ele a verá. Ele sabe tudo. Lembre-se, Ele sabe. Deus a abençoe, jovem irmã. Ele sabe disso. Nosso Pai Celestial, eles são teus agora. Eles não poderiam ter levantado essa mão. Há algo que lhes disse para fazê-lo. E todavia, talvez nenhum deles já tenha visto os notáveis sinais visíveis da tua presença aqui na terra nos últimos dias. Mas eles veem isto aqui. A Escritura disse, e que eles entendam essa noite, mesmo a Bíblia sendo pregada por todos estes anos. E ainda assim, as pessoas descreem. Mas quando tu estiveste com Cleopas e seu amigo, e então te viraste e fizeste algo do jeito que fizeste quando estavas vivo na terra antes da crucificação, eles souberam que era o mesmo Jesus. Agora, Senhor, faz o mesmo por nós esta noite. Faz esta noite por estas pessoas enfermas, como fizeste antes da tua crucificação. Então, depois de 2000 anos, homens e mulheres saberão que tu vives. Esperamos em Ti, Pai, através do nome de Jesus. Amém. Agora, para vocês que levantaram a mão, quero que fiquem sentados bem reverentes por um instante. Vou formar uma fila de oração. Não digo que Deus o fará, mas quero lhes fazer uma pergunta solene, pessoal. Como há várias centenas aqui, ou 500, ou 600, ou seja o que for. Olhem, isso é bastante gente. Mas olhem, quero lhes perguntar algo. Somos responsáveis perante Deus. Nós somos, e Ele é responsável pela sua palavra. Agora, se Ele faz essa palavra viver de novo, você, quero que cada um que levantou a mão e vocês que não levantaram a mão, em seguida venham aqui e fiquem de pé junto ao altar, assim que orarmos pelos enfermos. Onde está Billy? Será que cartão de oração de 1 a 100? Muito bem, vamos, estamos com pressa, então começaremos o número 1, cartão de oração D, número 1. Quem o tem, levante a mão. Olhe em seu cartão de oração, veja qual é. Se não pode andar, ora, alguns de vocês desçam lá para que ele dê o número 1, 2, 3, 4, 5. Fiquem de pé aqui mesmo, por favor. 1, 2, 3. Se não conseguem andar, levantem a mão e eles os carregarão. 1, 2. Só vejo 1 até agora. Por favor, venham rápido, tão rápido quanto puderem. 1, 2, 3, 4, 5. Se alguém pudesse falar em espanhol, vejo que há muitos hispanos. D, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Muito bem, aí estão 3. 1, 2, 3, 4. Aí está outro. Número 5. Quem tem o cartão de oração número 5, levante a mão. Alguém. Como se diria em espanhol? Esse cartão de oração é o número 5, senhor. Aí está. Obrigado. 1, 2, 3, 4. Então, bem, qual está faltando? Há 5 aí? Sim, estou vendo agora. Não o tinha visto ali de pé. Muito bem. 6, 7, 8, 9, 10. Diga. Agora, fique aqui por um instante. 6, 7, 8, 9. É isso. 11, 12, 13, 14 e 15. Isso é bom, isso é ótimo. Só um minuto, vamos chamar mais alguns. 17, 18, 19, 20. 1 a 20. Começamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É isso, muito bem. Isso é ótimo, está bom. Vamos começar com eles. Obrigado, irmão. Quantos aqui não têm cartão de oração? Levantem a mão. E todavia estão doentes?
Agora, lembrem-se, vocês não têm de estar aqui em cima. Vocês não precisam estar aqui, apenas creiam. Agora, que todos sejam bem reverentes. Vou pedir em nome de Jesus que ninguém se mexa pelos próximos cerca de 10 minutos, 15, de qualquer modo, 10 ou 15 minutos. Vamos dar a Deus esse grande respeito. Todos tranquilos, fiquemos bem quietos agora. Só um momento, e ele terá a fila aqui. Agora, enquanto eles estão esperando lá, ouçam bem a mim agora. Agora, percebem onde me encontro? Quantos entendem sobre o que preguei? Estão vendo? E tenho afirmado que ele ressuscitou dos mortos. Agora, ele ressuscitou dos mortos e prometeu fazer isso. Agora, não aconteceu em nenhum ano, desde os apóstolos até este tempo, pelo que sabemos. Mas ele prometeu neste tempo. O Filho do Homem se manifestaria como em Sodoma. Agora, leiam isso em Lucas 17, por volta do 20 ao 30, e vejam se não está certo. Ele prometeu. Leiam Malaquias 4. Agora, não confundam com Malaquias 3. Malaquias 3 foi João Batista, estão vendo? Mas Malaquias 4, assim que isto acabou, o justo caminha sobre o ímpio, e o mundo foi queimado com fogo. Vejam, isso nunca aconteceu nos dias do tempo de João. Estamos esperando essa grande unção sobre a igreja que fará os corações voltarem à doutrina original dos pais, de volta ao Pentecostes verdadeiro e genuíno. Muito bem, sejam reverentes. Billy, avise assim que colocar todos em fila aí embaixo. Muito bem, tudo pronto? Isso mesmo. Agora, bem reverentes. Alguém vai ajudar, acompanhando do lado. Agora, todos fiquem bem quietos por um instante. Quero que me façam uma promessa. Prometi a Deus que e Ele conhece meu coração e conhece o de vocês. Agora, só estou obrigado a dizer isto, o que é a verdade. Só isso que estou obrigado a fazer. Deus a escreveu, não eu. Não sou eu, é a Bíblia. Vocês sabem disso. Agora, se ele revelar isso, não o trará bem aqui vivo entre nós? Estão vendo? E se você não tivesse o sentido da visão, ninguém tivesse, e você saísse no sol, às vezes você não saberia por onde estaria caminhando, pois estaria cego, e você caminhasse no sol, sentisse algo real ao seu redor, bem quente, então depois de um tempo você fosse para uma sombra e dissesse, não está lá agora. Ninguém nunca soubesse o que é o sol, nunca tivesse aquele sentido da visão. Veja, você não saberia o que é. Alguém diz, essa é a luz do sol. O que é a luz do sol? O que é a luz e o que é o sol? Veja, você nunca ouviu falar dele, está vendo? Bem, é uma luz que desce. O que é uma luz? Está vendo? Agora é assim, nós sentimos a presença de Deus e então não a sentimos, então andamos nela, está vendo? E você está em uma dimensão que você vê. Você pode dizer o que é, está vendo? Você sabe o que é isso. Agora, se Deus ressuscitou dos mortos e está aqui esta noite, Ele prometeu. Agora, seu corpo físico está sentado no trono de Deus. Ele ocupou, sentou-se no trono de Deus. Mas o Espírito Santo está aqui, que é Cristo, sendo o Espírito. A palavra Cristo significa o ungido. E essa unção que estava sobre ele está sobre a igreja, todos nós. Agora, continuou vindo da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, restauração dos dons até o topo. Isso mesmo. Está vindo em minoria o tempo todo, está junto agora. E agora há uma igreja, e agora uma noiva sairá da igreja. Veja, a igreja passa pelo período da tribulação, não a noiva. Desculpem-me, não devo pregar doutrina. Sinto muito. Muito bem. Esta é a senhora. Venha cá. Notem, não creio que haja alguma pessoa aqui que eu conheça para quem eu esteja olhando. Se todos vocês aqui são desconhecidos para mim, levantem a mão. Vocês sabem que eu não sei nada sobre vocês. Portanto, as pessoas são desconhecidas aqui. Agora, por favor, não se mexerem. Sentem-se quietos. Vocês farão isso? Todos os que estão na fila de oração que não me conhecem e sabem que não sei nada sobre vocês, levantem a mão. Aí está. Agora, aqui está sentado um grupo de ministros. Vejam, estão bem aqui onde todos podemos olhar, ver. Agora, esta senhora aqui é desconhecida para mim. Agora, seja quem estiver nisso, o engenheiro, cuide desse microfone agora. Muito bem, agora vou falar com ela. Aqui volta São João 4, onde Jesus conversou com uma mulher e lhe disse qual era o problema dela. E ela creu que aquele era o sinal do Messias. Se aquele era o sinal do Messias, então ainda é o sinal do Messias, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está certo? Conheceram-se assim. Agora, eu não sou Jesus e, sem dúvida, essa mulher aqui não é aquele tipo de mulher.
Mas o que estou tentando dizer é que é igual. Aqui um homem se encontra com uma mulher e então há algo errado ali. E se algo vier aqui para revelá-lo, isso mostra que tem de ser Deus. Agora, eu não saberia, pois eu nunca vi a mulher na vida, estão vendo? E ela levantou a mão em sinal de que eu não a conheço. E que ela não me conhece, e aqui estamos. Agora, quero falar um pouco com a irmã. Depois de falar assim, pregar, irmã. E se isso então vejam, um é pregação, o outro é unção. São coisas distintas. Agora, se o Senhor Jesus puder explicar-me ou mostrar-me por visão algo que a irmã quer, algo que talvez pode ser uma doença, pode ser financeiro, pode ser doméstico, pode ser para outra pessoa, eu nem sei. Veja, não faço ideia. Mas se ele me disser algo que está errado, ou algo que está errado em sua vida, ou algo, e fosse que a irmã está muitíssimo enferma, ou alguém que está enfermo, ou algo que está errado, se ele contar, a irmã saberá se é a verdade ou não. A irmã poderia dizer se é verdade ou não. Bem, se ele sabe o que foi, então, com certeza sabe o que será. Se ele pode contar o passado, ele pode contar o presente e o futuro. Agora, isso a faria crer de todo o coração que receberá o que está pedindo. Isso faria a audiência crer que receberá o que é isto. Agora, não se mexam agora. Só estou esperando para ver o que ele me diria, pois não sei. Eu só, reunião após reunião, ficando tenso, vocês sabem, e pregando, e me apressando, e observando isto, e o que prometi, e que deveria tirá-los de lá às 9:30, é quase essa hora agora, me deixa tenso, então tenho de me acalmar, estão vendo? É um dom, não é algo como você pegar uma faca e cortar isso não é dom. Dom é sair do caminho para que o Espírito Santo possa usá-lo. E essa é a única coisa que tenho de fazer, é tirar William Branham de cena, vejam, para que Deus possa entrar. Agora, em nome de Jesus Cristo, tomo todo o Espírito aqui sob meu controle para a sua glória, para que as palavras que preguei se manifestem. Ele está aqui agora. Eu gostaria de poder lhes contar como é. Que coisa, que coisa! Se ele me dissesse para ir amanhã de manhã ao cemitério presidencial e ressuscitar George Washington, eu lhes diria para virem assistir. Justo o que ele dissesse agora, estão vendo? Não sei o que ele diria, mas o que ele disser será verdade. A senhora está sofrendo de problema nos olhos. Ela tem problema nos olhos. Isso a está incomodando. Ela tem problema nas costas, que a está incomodando. Ela está nervosa, extremamente nervosa. Isso mesmo, não é mesmo? Se estiver certo, levante a mão. Ei, outra coisa, a irmã é um tipo de ministra, é como uma mulher, é pregadora, é isso. Agora creia de todo o coração, vá e poderá ter o que pediu. Vocês creem? Venha, Senhor. Somos desconhecidos um do outro, eu suponho. O Senhor conhece nós dois. O irmão crê que Deus pode me dizer? Agora, aquela era uma mulher, aqui está um homem. O irmão crê que Deus pode me dizer qual é o seu problema? Isso o faria crer? O irmão sofre de nervosismo. Também tem problema nos olhos. Estão se escurecendo constantemente. Isso vem acontecendo há algum tempo. Outra coisa, vejo algo em seu braço. É sua pressão alta. É isso, o irmão tem pressão alta. Isso mesmo, não é? Bem, levante a mão se for isso mesmo. Quanto mais falasse com ele, mais haveria. Vejam, agora, observe. Olhe, observe. Abaixe a mão. Não temos muitos ali, abaixem a mão. Agora, não sei o que eu disse a ele, mas está gravado lá. Vejam, é assim que está na fita. Não sei o que ele disse. Mas vejamos agora. Sim, são os olhos. Essa é uma das coisas. E então, outra coisa, o irmão tem um coágulo no sangue e está no cérebro. E o irmão teve um derrame. É verdade. Bem, o irmão crê agora, crê que vai ficar bem, crê que é Deus falando, não eu. Muito bem, então vá, creia. Só isso que tem de fazer, é apenas crer. Se eles pudessem crer, só isso. Se tão só crerem, está encerrado. Como está? A irmã crê que Deus pode me revelar o seu problema? E se ele puder, isso a fará crer nele? Faria? Do que está com medo? Não sabe dizer, não é? Como se fosse só escuridão, nervosismo. E então, outra coisa, a irmã tem problema no pescoço. Isso mesmo. Seu problema está no pescoço. Então, tem alguém no coração por quem está orando.
A irmã está tendo muitos problemas com isso, e é sobre álcool. É seu marido, ele é alcoólatra, e a irmã está orando por ele. A irmã crê por ele, então orarei para que Jesus Cristo faça estas coisas pela irmã. Muito bem. Vocês creem? Agora isso, praticamente, bem, aqueles 2, 3 ou quantos sejam, 4, quantos tenham passado, é o mesmo tanto que Jesus fez em toda a Bíblia. Estão vendo? Isso mesmo. Ele fez isso a uma mulher. Disse àquela mulher isso e foi para Sicar. Ele não disse mais nada a ninguém lá, mas eles creram por causa do testemunho da mulher. Sim, aquela mulher não tem de testificar a vocês. Vocês mesmos estão aqui vendo isto. Vocês só precisam crer. Claro, alguns não creriam. Não há nada neles com que crer. Como está? Agora, não nos conhecemos. Não seria eu uma pessoa terrível de pé aqui se uma simpática mulher de cabelos grisalhos assim e pensar nas coisas. E minha preciosa mãe teria mais ou menos essa idade e ela faleceu aqui há alguns anos. E se houver qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar essa pobre senhora, farei. Eu sei, se ela estiver doente, se eu pudesse pegar e empurrar uma moeda com o nariz por esta cidade, eu o faria. Não me importaria quem risse de mim. Eu quero que ela fique boa. Se pudesse ajudá-la, eu o faria. Mas não posso ajudá-la. E por mais que ele tenha feito, Deus já fez isso. E ele a ama mais do que eu. Ele morreu pela irmã e eu não fiz isso. Mas ele a amou o suficiente para morrer pela irmã. Mas então ele me enviou um pequeno dom. Ele enviou o seu pastor aqui para orar e impor as mãos nos enfermos. E veja, isso tem sido feito tanto nos reavivamentos que estão quase no passado. A irmã sabe. E agora está em algum outro. A irmã sabe o que quero dizer. Um colchete, algo assim. Agora, se o Senhor me revelar qual é o seu problema, a irmã crê que sou profeta dele ou servo dele. A irmã crê que é ele. A irmã, bem, eu lhe agradeço, irmã. Agora, creio que esse problema renal do qual está sofrendo a deixará. A irmã crê nisso também? A irmã tem um pedido no coração que quer me pedir, e se eu revelar esse pedido antes da irmã me pedir, a irmã faria crer mais? A irmã quer que eu ore por sua filha. Ela não está aqui, isso mesmo. Quer que eu revele qual é o problema dela? É nervosismo intenso. Agora creia e ela ficará boa. Está vendo? Deus a abençoe, irmã. Se podes crer, tudo é possível. Entende? O que é a palavra de Deus? Vejam se estes ministros não dizem isso. A Bíblia disse em Hebreus, Novo Testamento, capítulo 4, a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, cortando até a medula do osso, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso mesmo, irmãos, estão vendo? O que é isso? É a palavra repartida para este dia. A palavra repartida para este dia, cumprindo esta promessa, quando o Filho do Homem se manifestar, os dias de Sodoma, todas estas outras coisas prometidas, aqui está, é a palavra de Deus sendo revelada, pois é a própria palavra discernindo os pensamentos que estão no coração. Estão vendo? Isso mesmo. Agora, esta senhora, não a conheço. Outra pessoa que parece bondosa. O que eu seria uma pessoa horrível se pudesse ajudar e... Agora, só um momento. Outra pessoa, foi um homem. Foi um homem que apareceu e alguém lá orando. Apenas tenham fé. Eu vejo agora que é... Terei de dizer para que estou olhando. Vejam, só isso o que posso dizer é o que estou vendo. A irmã está assim, está sofrendo de problema no estômago. Está em seu estômago. Também quer me fazer um pedido. E é por sua mãe. Ela não está aqui, mas está enferma. A irmã quer que eu ore por ela, não é mesmo? A irmã tem outro pedido. É por alguém que não está aqui, está bem longe daqui. E vejo que está em outro país. É bem longe daqui. E é jovem, uma criança, sofrendo de algum tipo de doença tropical. América do Sul, exatamente. Está na irmã. É a pura verdade, isso mesmo. Mas creia de todo o coração agora. Eu não curo, ele já curou. Não conseguem perceber que é a presença dele de novo?
Terei de continuar sem parar agora. Está começando a me cegar um pouco. Vejam, vocês dizem isso? Bem, irmão, irmã, Jesus, uma mulher tocou sua roupa. Ele se virou e viu o que era e disse, de mim saiu virtude. Está certo? Bem, aquele era Deus. E quanto a mim, um pecador, vocês precisam crer. Não duvidem. Creiam. Isso é... A irmã crê, uma jovem, e crê que Deus pode me revelar qual é o seu problema? Bem, a irmã aceitará e crerá de todo o... A irmã sabe que seria verdade, está vendo? Agora, esse seu problema é nas costas. A irmã tem problema nas costas. E também tem um grande desejo no coração por algo, e é que está buscando o batismo do Espírito Santo. Isso mesmo. A irmã crê? Bem, a irmã vai recebê-lo. Amém. Agora vai e creia de todo o coração e receberá o batismo. O irmão crê que Deus pode curar essa artrite e curá-lo? Agora, continue andando e agradecendo-lhe. Isso mesmo agora, está vendo? Se crer. Muito bem, senhor. Poderia vir, senhora, pois que estava sentada aí, por favor. Poderia vir? A irmã crê de todo o coração? Agora, é assim que se faz. Então, a irmã não terá artrite. A irmã não ficará manca com isso. Pode ir regozijando-se. O problema de senhoras também acaba. Vá agradecendo ao Senhor, dizendo, louvado seja Deus. Muito bem. Muito bem. Agora, a senhora crê, sentada aí, a senhora crê? Muito bem, senhora. Agora, o problema de senhoras que têm tido problema feminino por muito tempo, apenas creia de todo o coração e vai e ficará curada e não o terá mais se crer. Vocês têm de crer. Muito bem. Traga uma moça, a garotinha. Venha cá, querida. Agora, irmã, aqui, pegarei a mão dela um instante. Venha cá, querida. Achei que fosse isso. Fica engasgada de vez em quando, não fica? Mal consegue respirar? Essa velha asma é terrível, mas Deus pode curá-la. Não crê nisso? Senhor Jesus, rogo que cures a criança. Não duvide, irmã, isso a deixará. Vá e creia agora de todo o coração. Deus cura diabetes. Ele pode fazer qualquer coisa ficar bem que ele queira. A irmã não crê nisso? O irmão crê que ele o curará? Muito bem, diga obrigado, Senhor, e continue regozijando-se. Um instante. Continuo vendo um homem aparecendo aqui. Eu vejo. Aqui está um homem pequeno, sentado ali, segurando um garotinho nos braços. O Senhor crê? Sou desconhecido do irmão. Crê que Deus pode me revelar o que o irmão quer? Veja, o irmão o tocou. Não o conheço, mas o irmão está sofrendo de um problema, uma doença óssea. Isso mesmo, seu filhinho aí a tem. Seu filhinho sentado ao lado dele a tem. Essa é sua filhinha sentada ao lado. Ela está nos braços dela e ela é estrábica. Se for isso, levante a mão. Agora, o irmão crê? Não duvide. Tenha fé em Deus. Só não duvide. Apenas creia. Tudo é possível aos que creem. Por que está chorando, mocinha, sentada aí no final, com o lenço no rosto, chorando? A irmã crê que sou servo dele? Crê que Deus pode me revelar daqui qual é o seu problema? A irmã tem um problema espiritual que está investigando, está certo? Tudo vai se esclarecer, vai ficar tudo bem. Essa senhora sentada aí ao seu lado, a irmã falou com ela há pouco. Ela acabou de cobrir o rosto com o lenço. A senhora crê que Deus pode me dizer qual é o seu problema, irmã? A irmã vai crer em mim como seu profeta, seu servo? Vai crer? Muito bem. Esse problema de sinusite que a está incomodando sairá da irmã se crer. A irmã vai crer? Se vai, levante a mão, diga, eu creio. A irmã quer jantar, recuperada desse problema de estômago aqui ao lado, senhora. A irmã também crê de todo o coração. A senhora ao seu lado aí tem um problema espiritual e também tem uma erupção cutânea que a está incomodando.
A irmã tem uma filha que também tem uma erupção cutânea, não é mesmo? Isso mesmo. Ela está com a doença. A irmã crê nisso? Muito bem. A irmã pode ser curada se crer. E deste lado, aqui, estão vendo este pequeno homem mexicano sentado aqui na extremidade, olhando direto para mim? Não vem essa luz pairada sobre ele? O homem, a escuridão acima. Vejam, o que há em sua volta é epilepsia. O senhor crê que Deus pode curá-lo da epilepsia? Crê? Muito bem, ele o fará. Olha, o pequeno homem aí ao seu lado, o pequeno homem hispano, ele tem hérnia. O senhor crê que Deus pode curar sua hérnia? Crê de todo o coração? Crê? O seguinte tem um problema de estômago. O irmão que está balançando a cabeça aí, o irmão tem problema de estômago. O irmão crê que Deus o curou? Então vá jantar, ele o fará. Digam-me o que eles estão tocando em toda a audiência. O que é isso? É a manifestação da palavra de Deus. Vocês mesmos creem nisso? Creem? Onde estão alguns deles aqui? Aqui está um homem deitado numa maca. Senhor, não o conheço. Nunca o ouvi. O Senhor crê em mim? Crê que o que ouviu é a verdade? Crê de todo o coração? Se Deus me dissesse aqui qual é o seu problema, o irmão creria? Vou lhe dizer algo agora. E o irmão sabe disso, sentado ao lado dele. Ele está sombreado para morrer. É câncer. É câncer. E o irmão é ministro do Evangelho. Eu o vejo de pé no púlpito. E é isso mesmo. E o irmão é de fora da cidade. Agora creia de todo o coração. Creia de todo o coração. Por que ficar deitado aí até morrer? Está vendo? O irmão não tem nada a perder. Havia alguns leprosos. Lembra-se da história quando Samaria foi sitiada? Aqueles leprosos entraram lá, disseram, por que ficarmos sentados aqui até morrermos? Se ficarmos sentados aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade, morreremos. O médico fez tudo o que podia. Não se pode fazer nada. É a resposta dele sobre isso. O irmão só tem uma chance. Aqueles leprosos tinham uma chance se fossem à casa do inimigo. Se o salvassem, eles viveriam. Se não o salvassem, eles iam morrer mesmo assim. Mas não pedimos que vá à casa de um inimigo. O irmão está na presença do seu Deus. Você espera, por que não se levanta, pega essa maca e vai para casa em nome de Jesus Cristo? E creia, e vá para casa e creia que está curado. Os demais vão crer na mesma coisa? Se vão, fiquem de pé. Estou pedindo àquelas pessoas que levantaram a mão, se queriam ser salvas, se queriam aceitar a Jesus Cristo, quero que venham aqui e fiquem aqui ao meu lado por um instante. Vocês virão agora? Venham aqui, vocês que creram e querem aceitar a Cristo. Vocês nunca estarão mais perto dele até se encontrarem com ele visível. Lembrem-se, a palavra, e eu preguei, Deus confirmou que ela é a verdade. Venham nesta direção, cada um de vocês. Todos que não conheciam a Cristo, que levantaram as mãos e venham aqui. Disseram que eram pecadores e que queriam ser salvos. Venham aqui e fiquem de pé por um instante para a oração. Vocês virão enquanto ele está tão perto, querem dizer que poderiam ver aqui a palavra pregada, ver Deus se voltar e dizer que a palavra é a verdade. Sou eu, estou aqui de pé, o próprio Deus que vai julgá-los. E então não vêm, não façam isso, vocês podem se excluir para sempre. Estão vendo? Aqui estão 3 deles de pé aqui, há umas 2 dúzias. Venham agora mesmo, vocês virão? Não, nenhum corinho. Vocês não precisam ter um corinho. Cristo é o seu corinho, Cristo é a sua convicção. É a palavra que diz isso. Isso mesmo. Lá vem 2 jovens. Venham, vocês que são pecadores. Querem vir aqui um momento? Parei esta fila de oração enquanto me sinto guiado com este propósito. Venham aqui agora. Venham aqui. Passaremos a fila de oração. Apenas isso mesmo. Sim, senhoritas, venham aqui, jovens. Neste dia em que estes jovens estão vindo, nesta grande hora em que ainda há adolescentes desenfreados na imoralidade, estas pessoas estão vindo para... E confio que Deus as fará tão grandes exemplos que a vizinhança, as pessoas, verão que Jesus Cristo ainda salva os perdidos. Não querem vir? Venham direto de onde estão. Venham aqui por um momento. Isso mesmo. Deus os abençoe, rapazes. Isso é bom. Venham e fiquem de pé. Vem. Lá atrás, algumas pessoas lá atrás levantaram uma mão. Não querem vir agora? Estou quase convencendo-os. A palavra está do lado de fora batendo, tentando entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e entrar, deixar-me entrar, eu cearei com ele e ele comigo. Não querem vir?
Venham agora mesmo, fiquem aqui. Olhem, a palavra foi pregada, foi provada. Cristo ressuscitou dos mortos. Aqui está ele fazendo exatamente o que disse que faria. Não ligado a organizações, denominações para introduzi-los em algo. Essa é a escolha de vocês. Quero que recebam Cristo agora. Não querem vir? A outro? Deus o abençoe. Isso mesmo, traga-o para cá. Irmãos, podem vir até aqui? Agora, estes serão membros das suas igrejas. Venham aqui. Vamos. Mais alguém. Vem na presença de Cristo. Posso sentir o Espírito chamando em meu coração. Com certeza, você está fazendo isso em meu coração. Há alguém aí que deveria vir. Há um desviado aí que deveria vir? Venha, fique aqui. Querem vir alguns de vocês? Desviado, quer vir? Isso mesmo. Deus o abençoe. Vamos. Isso mesmo, venha. Sim, é assim. Seja um homem de verdade, uma senhorita de verdade. Deus a fez senhorita, Deus o fez homem. Isso é virtude, isso é força. Venha agora, não quer? Venha, fique aqui. Isso mesmo, isso mesmo. Deus quer você em sua presença divina. Lembre-se, o próprio... Por quem Deus vai julgar o mundo? Jesus Cristo. Quem tem a promessa de fazer isso nos últimos dias, revelar-se? Jesus Cristo. Não sou eu, é Cristo. Cristo é aquele que está aqui se revelando. Humildade como ele era, saindo do nada como ele fez, entrando em nós como ele tem feito. Ele é Deus. Agora, cada um de vocês, ministros, se reúnam em volta dessas pessoas. Rápido agora, desçam entre elas aqui. Fiquem em volta delas. Vamos orar por elas. Alguém mais quer vir nesta oração? Por um momento. Muito bem. Estes serão membros das suas igrejas, amigos. Isto será... Vocês terão de conduzi-los daqui em diante agora. Eles veem o Senhor Jesus em seu poder da sua ressurreição. Eles estão aqui para se tornarem membros da sua igreja. Batizem-nos em batismo cristão. Levem-nos aos seus companheirismos. Eles são seus agora daqui em diante. O irmão é o cuidador da pousada. Inclinemos a cabeça todos. Cada um cristão aí que é sincero, ofereça oração por estas pessoas. E se estes ministros quiserem levá-los à sala onde possam ser mais instruídos, tudo bem. Pai Celestial, este é o resultado do encontro. Aqui vêm pecadores, 15 ou 20 deles, reunidos em volta do altar, querendo entregar o coração a Ti. Rogo, Pai, que Tu os recebas em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Rogo que Tu os recebas, lhes dês a vida eterna. Eles são a Tua herança, Senhor. Cada pessoa aqui que está enferma agora, imponha as mãos uns nos outros. Estendam a mão, imponham as mãos e comecem a orar uns pelos outros. Imponham as mãos uns nos outros, comecem a orar uns pelos outros. Ministros, imponham as mãos nestas pessoas aqui. Isso mesmo, há poder, glória e bênção sobre nós. E Satanás está derrotado na presença de Cristo.